Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e eu estou aqui para mais uma aula dos oitavos anos da Escola Manassés. Hoje liguei o centro de mídias, como vocês, para acompanhar a aula e surpresa, né? Nós já tínhamos passado pelo Iluminismo, pela Revolução Francesa, estávamos discutindo as repercussões do movimento iluminista, como a independência das três colônias da América do Norte, Inconfidência Mineira. Semana passada falamos dos libertadores da América, da liberação, da separação, né, dos latino-americanos dos europeus. E para minha surpresa hoje, para de vocês também, hoje o tema da aula era novamente iluminismo. E com um professor que não é do costume de centro de mídias, de estar por ali. Por quê? Para você que está acompanhando, tentando compreender isso. Essa semana tem um calendário que é uma semana de processo de revisão. Então eu acredito que o centro de mídias pode estar trabalhando em algumas frentes com revisão. Então esse vai ser um vídeo curto de revisão também, tá bom? Vai ser um vídeo curto de revisão, mas para não ficar fazendo chover no molhado, ficar falando as mesmas coisas o tempo inteiro. Primeiro eu queria dizer que eu gostei bastante do professor que deu a aula lá no centro de mídias. Foi de um jeito diferente, foi usando lousa tradicional mesmo, não foi com os slides. Então hoje eu nem vou disponibilizar para vocês as fotografias dos slides no Facebook, porque não há. Eu tirei foto do cara, eu vou postar a foto do cara no Facebook, não faz sentido. Eu quero falar sobre os autores do iluminismo que antecedem o processo iluminista do século XVIII ali e que defendiam a estrutura de poder que existia antes. Vamos dar uma retomada, né, ao conceito. Existia antes do iluminismo ser difundido, dos ideais de liberdade, igualdade, fraternidade explodirem lá na Revolução Francesa, existia antes a monarquia absolutista dos reis, onde os reis mandavam e desmandavam na sociedade geral. E é interessante pensar que naquela época existiam pensadores, acadêmicos, estudiosos, que defendiam esta noção de ter um único sujeito comandando os demais. E esse professor na aula de hoje falou sobre esses dois pensadores. Um deles era Thomas Hobbes. E Thomas Hobbes defendia a ideia de que existiam dois tipos de grupos de pessoas, né? Uma classe de soberanos, pessoas que deveriam mandar de fato, e outra de súditos, que deveriam obedecer. Ele defendia isso, e uma frase famosa dele era: o homem é o lobo do homem. Fica aí para vocês interpretarem: o homem é o lobo do próprio homem. Eu tenho interpretações possíveis a respeito dessa frase, mas no meio do vídeo já fica essa reflexão, essa atividade. Como a gente pode pensar isso de forma lúcida e aplicativa nos tempos atuais? O homem é o lobo do próprio homem. Um outro pensador que ele fala que antecede o iluminismo e defendia o movimento das monarquias absolutistas era Bossuet, que defendia que os poderes dos reis vinha direto através de uma estrutura divina, de divindade. Seria Deus que teria escolhido os reis na Terra. Pois bem, a partir disso há uma quebra de estrutura, de paradigma desses dois autores. Aparece John Locke, que a gente tratou em sala de aula, que vai defender o liberalismo
a propriedade privada e, de certa forma, um direito à rebelião, à manifestação. A partir de então, de John Locke, nós vamos entrar praticamente com os demais autores que já tratamos nas aulas anteriores, tanto aquelas presenciais antes da pandemia, quanto a online das semanas iniciais, que é do iluminismo em si, né? Os autores do iluminismo em si. Dos principais, vale retomar aqui a importância de Voltaire, que era um ferrenho defensor da liberdade de expressão, do Jean-Jacques Rousseau, que defendia a noção do Estado Democrático de Direito, ou seja, uma quebra, uma ruptura total com o paradigma anterior das monarquias, e, por fim, Montesquieu, que defendia a divisão dos poderes em três, a noção de tripartite, poder tripartite, o poder dividido em três: executivo, aquele que executa, o prefeito, o governador, o presidente; legislativo, aqueles que criam as leis, vereadores, deputados, senadores; e judiciário, aquele que julgam essas leis. Bom, enfim, essa foi uma aula de revisão, acompanhando, acredito, que orientações da Secretaria de Educação. Estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, e a atividade de hoje, para a gente não ficar sem criar um mapa mental sobre aquilo que escutamos aqui, né? Estou ouvindo bastante esse termo, mapa mental. Eu gostaria que vocês dissertassem sobre a importância do movimento iluminista, sobre a forma da organização social e política que vivemos hoje. Porque lá no feudalismo era de um jeito, nós vivemos hoje em uma democracia. Eu quero que você disserte, que você escreva sobre a importância do movimento iluminista, sobre a forma de organização social e política que nós temos hoje no Brasil. Tá bom? Fique com Deus, grande abraço, até